E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece até coisa de filme, sabe? Vamos descobrir a jornada incrível de uma substância super perigosa que se transformou numa ferramenta médica essencial. É uma viagem que começa lá no meio da floresta amazônica e termina, bom, numa sala de cirurgia de ponta. A pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que um veneno, algo que pode matar, acaba, na verdade, salvando vidas? Parece um paradoxo total, mas a resposta está toda na ciência, na forma como os nossos nervos conversam com os nossos músculos. Bora entender essa história. Então, o ponto de partida é esse, o coração da América do Sul. É lá que a gente encontra uma substância envolta em mistério, um extrato de planta conhecido como curare. E foi ele o pontapé inicial para uma verdadeira revolução na medicina. Pensa só, por séculos, o curare foi uma ferramenta de sobrevivência. Os caçadores usavam esse extrato na ponta dos dardos, e o efeito era impressionante. Ele não matava o animal na hora, mas paralisava completamente os músculos, o que facilitava demais a caça. Foi essa observação, esse efeito tão específico, que acendeu a curiosidade dos primeiros exploradores e cientistas que chegaram por lá. Ok, para a gente entender o segredo do curare, a gente precisa dar um zoom, olhar bem de pertinho mesmo para um ponto de comunicação minúsculo no nosso corpo, mas que é absolutamente vital. Olha, essa imagem pode até parecer meio complicada, mas a ideia por trás é bem simples. Imagina que é tipo uma estação de rádio. O nervo ali em cima é a antena que manda o sinal. A fibra do músculo embaixo é o rádio que recebe a mensagem. E esse espacinho mínimo entre eles, essa é a junção neuromuscular. É aí que a mágica acontece. E essa comunicação tem que ser perfeita para qualquer movimento rolar. E para essa conversa entre nervo e músculo acontecer, precisa de um mensageiro químico, né? Esse mensageiro é a acetilcolina, ou, para facilitar, a ACH. Vamos usar uma analogia aqui. A acetilcolina é a chave, e lá no músculo tem uma fechadura específica esperando por ela. A chave tem que encaixar direitinho para a porta do movimento abrir. E o processo todo é papum, super rápido e elegante. Um sinal elétrico desce pelo nervo, isso faz liberar a acetilcolina. Ela cruza aquele espacinho minúsculo, se encaixa na fechadura do músculo e, pronto, o músculo contrai. Simples assim e de uma eficiência absurda. Beleza. Agora que a gente já sabe como o interruptor do músculo é ligado, vamos ver como a ciência aprendeu a desligar esse interruptor de propósito. E basicamente, existem duas estratégias principais para fazer isso. E essas analogias aqui são perfeitas para entender as duas táticas. A primeira, dos não despolarizantes, é como se alguém fosse lá e botasse um chiclete na fechadura. A chave original, a acetilcolina, chega, tenta entrar, mas não consegue. A fechadura está ocupada. Já a segunda tática, a dos despolarizantes, é mais engenhosa. É como usar uma chave falsa que até consegue girar a fechadura uma vez, mas aí quebra e fica presa lá dentro. O resultado? Nenhuma outra chave consegue mais usar aquela fechadura. Esse primeiro grupo, o do chiclete na fechadura, é o descendente direto daquele curare da floresta. Eles funcionam numa base de competição. É o bloqueador contra a acetilcolina disputando o mesmo lugar no receptor. É uma briga por espaço, literalmente. E se o bloqueador vencer e ocupar o lugar, o músculo simplesmente não contrai. Agora, o outro grupo, o principal exemplo, é uma substância chamada succinilcolina. E ela é, digamos, mais malandra. Ela imita a acetilcolina tão bem que consegue ativar o receptor uma vez. Isso causa umas tremidinhas visíveis no músculo. Só que depois ela não sai mais de lá. Fica presa, mantendo o músculo ligado e por isso mesmo incapaz de receber um novo sinal. É exatamente o método da chave quebrada em ação. Calma, não precisa se assustar com esses diagramas químicos. O importante aqui é só bater o olho e perceber uma coisa. As moléculas da esquerda são diferentes das da direita, certo? É essa diferença no formato que faz tudo. É o formato da molécula que vai dizer se ela vai agir como um chiclete na fechadura ou como uma chave quebrada. Em farmacologia, a função segue a forma. E aqui tem um número que mostra o quão potentes são esses medicamentos. Para ter uma ideia, a contração do músculo já fica prejudicada quando só 75% das fechaduras estão bloqueadas. Pensa nisso, nem precisa bloquear tudo. Isso só mostra a força desses compostos e como o controle sobre eles tem que ser milimétrico. Certo? Bloquear o sinal é uma ferramenta poderosa. Mas na medicina, o mais importante é ter o controle total da situação, né? Então, a grande questão é: como é que os médicos e veterinários fazem para religar os músculos? Como eles apertam o botão de reset? E essa ideia é a chave de tudo. É a capacidade de desfazer o efeito
de reverter o bloqueio, que transforma o que era um veneno paralisante numa ferramenta cirúrgica de altíssima precisão. A estratégia para reverter o efeito do tipo chiclete na fechadura é muito inteligente. Em vez de tentar tirar o bloqueador à força, os médicos usam um remédio, como a neostigmina, que impede a limpeza natural da acetilcolina. O resultado? O nível de acetilcolina sobe e vira uma multidão de chaves tentando entrar na fechadura. É tanta chave que elas acabam expulsando o bloqueador na base da insistência, pela força do número. E a ciência, claro, não para. Hoje, já existem agentes mais modernos como o Sugamadex, que agem como se fossem uma esponja molecular. Eles vão lá e literalmente capturam, encapsulam as moléculas do relaxante, desativando elas na hora. É uma abordagem bem mais direta e, em muitos casos, mais eficaz. Bom, agora que a gente já entendeu a ciência por trás, vamos ver como isso tudo funciona na prática, no dia a dia da medicina veterinária moderna. Numa cirurgia, o movimento é o inimigo número 1. Esses medicamentos garantem a imobilidade total do paciente. Isso é crucial para tudo, para relaxar a musculatura e conseguir entubar o animal, para cirurgias ortopédicas, cirurgias no olho, até para garantir que um aparelho de respiração artificial funcione direitinho. Eles são, sem exagero, um dos pilares da anestesia moderna. E claro, a escolha do fármaco é crucial. Não é tudo a mesma coisa. Como a gente vê aqui, um veterinário vai escolher o relaxante pensando na espécie e no tempo que o procedimento vai durar. Para uma coisa rápida num gato, a succinilcolina, que dura pouco, pode ser ideal. Já para um cavalo, numa cirurgia bem mais longa, a escolha pode ser o pancurônio, que tem um efeito mais prolongado. E com isso, a gente fecha o ciclo dessa história incrível. Pensa que louco, o que começou com uma substância que significava paralisia e morte na ponta de um dardo, hoje, dentro de uma sala de cirurgia, significa segurança, controle e a possibilidade de cura. É uma transformação realmente notável.